Bola na Rede. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Quatro Cantos da Bola, o novo podcast do Bola na Rede sobre futebol internacional. Eu sou Francisco Manuel Reis, tenho comigo aqui os editores do Bola na Rede, Tomás da Cunha e Francisco Vaz de Miranda. Hoje vamos falar sobre a qualificação para o Euro 2016, que já está praticamente concluída, já só falta o play-off. Temos 20 das 24 equipas já apuradas e se calhar vamos grupo a grupo e começo por ti, Tomás. No grupo A temos uma República Checa líder, com 22 pontos. Depois a surpreendente Islândia, que falhou o apuramento para o Mundial por muito pouco e agora garante a qualificação para o Euro. E a Turquia, que foi o melhor terceiro classificado e, portanto, no grupo A temos 3 apurados e a grande desilusão, a Holanda. Em primeiro lugar, pergunto porquê que esta Holanda não conseguiu apurar-se para o Euro 2016. Antes de mais, olá Francisco. A Holanda sofreu um pouco o fraco rendimento de nomes consagrados como o Robben, o Van Persie ou o Schneider, já em final de carreira, claramente. A nova geração da Holanda, apesar de ter nomes como o El Ghazi ou o Depay, ainda não está preparada para assumir o comando, como fizeram nomes como o Schneider ou o Robben. Mas a Islândia foi claramente a grande surpresa. É um país que tem uma história incrível, tem apenas 320 mil habitantes e é impressionante como consegue ter uma geração tão boa, com nomes como o Sigthorsson, um excelente avançado, o Finn Bogason e a grande figura que é o Sigurdsson, médio do Swansea. Realçar também o excelente trabalho do Lars Lagerbäck, o ex-selecionador sueco, que foi o grande obreiro deste êxito da Islândia, que vai estar pela primeira vez no Europeu. Finalmente temos a Turquia, que tem 2 nomes em claro destaque, o Arda Turan, que apesar de não estar a jogar no Barça, conseguiu catapultar as energias para conduzir a Turquia ao Europeu, e o Hakan Çalhanoğlu, um grande médio do Bayer Leverkusen, especialista em livres. Mas por acaso foi o Celso Kiná, que com um golaço aos 90 minutos de livre direto conseguiu fazer com que a Turquia fosse o melhor terceiro classificado. E, Francisco, tu também querias dizer qualquer coisa sobre a Islândia. De facto, isto é um caso estranho, um país tão pequeno que de repente surge com tanta força no futebol. Antes de mais, olá Francisco, e é um gosto estar de volta aos programas de Bola na Rede aqui na rádio. É verdade, em relação à Islândia é um caso muito curioso, mas como tudo na vida tem uma explicação. Eu vou puxar o filme um bocadinho atrás e para as pessoas que nos estão a ouvir. Em 2008, a Islândia foi o primeiro país da Europa a declarar a bancarrota no seguimento da crise que acabou por afetar todo o continente. E na altura, o governo islandês recusou a ajuda da União Europeia e decidiu pôr mãos à obra e recuperar, por assim dizer, o país por si só, sem ajuda externa. Acontece que houve um grande investimento, em vez de haver austeridade ao máximo, como nós também conhecemos, houve um grande investimento a nível cultural e também desportivo no país, e os clubes islandeses a meteorologia na Islândia é muito rigorosa e os clubes treinavam em condições durante 3 meses, porque no resto do ano está sempre a nevar ou muito frio. E houve um imenso investimento em infraestruturas como campos cobertos, melhoria de campos de treino já existentes, etc. Além da chegada de vários treinadores estrangeiros da Europa futebolizada, por assim dizer, para levarem um bocadinho da cultura do futebol para a Islândia, e o resultado está à vista quase uma década depois. Os escalões de formação da Islândia também têm tido muito sucesso e eu vejo bastantes jogos da Islândia, da seleção principal, e de facto é um gosto vê-los jogar. Muito bem, passamos então ao grupo B com a Bélgica a dominar claramente com 23 pontos e o país de Gales, também uma das grandes surpresas, a apurar-se diretamente para o Euro 2016. É o primeiro apuramento do país de Gales para a fase final de uma grande competição. Para o play-off, vai a Bósnia-Herzegovina, que esteve no último Mundial. Essa é a surpresa. Em relação à Bélgica, eu queria só dizer que a Bélgica conseguiu ser cabeça de série no sorteio do Euro, e no mês de novembro vai estar em primeiro lugar no ranking da FIFA. Eles conseguiram com este apuramento, conseguiram esse feito, que é a primeira vez na história, com certeza. De facto, a Bélgica confirma os créditos que já vinha mostrando. Tem uma equipa fortíssima. Tanto o 11 como as opções do banco da Bélgica é uma coisa incrível.
Veremos se conseguem chegar um bocadinho mais longe do que no Mundial, que confesso, desiludiram-me um bocadinho. Eu lembro no jogo contra a Argentina, nos quartos de final, e eles não jogaram rigorosamente nada. Disseste muito bem, em relação ao País de Gales, assente no Bale e no Ramsey e no Ashley Williams do Swansea. De facto é uma seleção que, não praticando um futebol espetacular, tem noção das suas limitações, e também teve sorte de calhar num grupo que também tinha Andorra. Andorra é sempre um docinho para qualquer seleção. E tinha ainda a seleção do Chipre, que até acabou por não fazer má figura. Fez 12 pontos, exatamente, com 4 vitórias e 6 derrotas. E vem confirmando um bocadinho a tendência do surgimento das seleções que antigamente eram fraquíssimas, como o Chipre, até a própria Áustria, que antigamente não era imensamente irrelevante, e essas equipas começam a mostrar um bocadinho de futebol. Muito bem. Não podemos trazer o Giggs para esta geração? É verdade. Não, mas o Bale está a fazer está a fazer um bom papel. E agora vamos para o grupo C, que foi dominado claramente pela Espanha, com 9 vitórias. A única derrota foi contra a Eslováquia, que ficou em segundo e também se conseguiu apurar. Depois da República Checa, também o outro ex-país da Checoslováquia consegue o apuramento direto, e uma das mais fortes candidatas a conseguir o apuramento no play-off, a Ucrânia. Tomás, esta Espanha pode repetir o feito do último europeu e sagrar-se novamente campeã europeia? Não me parece. A Espanha já perdeu a hegemonia que tinha há alguns anos, e neste momento parece-me que está claramente atrás de seleções como a França ou a Alemanha. Neste grupo, o que fez a diferença foi a vitória da Eslováquia sobre a Espanha na primeira jornada, ao passo que a Ucrânia, com a derrota frente aos espanhóis no último fim de semana, com uma grande exibição do De Gea. Já agora vai ser interessante perceber quem poderá ser titular no europeu, se o De Gea, se o Casillas. A Ucrânia, com essa derrota, acabou por não conseguir o apuramento direto, mas tem claramente uma geração muito interessante, com nomes de grande qualidade, como o Yarmolenko, o Konoplyanka e o Garnacho. Penso que com maior ou menor dificuldade vão conseguir também o apuramento no play-off. Quanto à Eslováquia, será a estreia no europeu. Apesar de já terem participado no Mundial de 2010, nunca tinham estado presentes numa fase final de um europeu. E, aliás, no Mundial chegaram aos oitavos de final. Sim, mas tinha um grupo bastante acessível, sim. com a Nova Zelândia. Sim. E achas que tem alguma hipótese de chegar aos oitavos? Aos oitavos talvez, porque é possível que fiquem em terceiro, mas tem alguma hipótese de fazer alguma coisa de significativo? Não parece ser uma geração com alguns jogadores de qualidade. O Amsic é a principal figura, mas no geral são claramente uma seleção de segundo plano. Francisco, voltamos a ti. Grupo D, com a super Alemanha, vinda de um... Não assim tão super Alemanha, vinda de um Mundial fantástico, mas de facto perderam com a Polónia, ficaram só um ponto. O Rock and Roll nas qualificações tem sempre tendência a facilitar um bocadinho, mas depois quando é doer já se sabe que pouca gente consegue parar a Alemanha. E depois temos a Polónia, que ganhou a Alemanha, que também tem uma super geração. A Polónia tem. E a República da Irlanda, que discutiu o apuramento até à última jornada, o apuramento direto, porque eles vão ao play-off. A Polónia às costas do Lewandowski, mas de facto a Polónia não quem julga que a Polónia só o Lewandowski pode-se enganar e ficar surpreendido com os polacos no europeu. Mesmo assim, o Lewandowski tem 13 golos, mas desses 13, metade foi para a Gibraltar. Marcou para aí 6 assim, a Gibraltar, coisa assim. Mas não tirou o mérito, o avançado polaco está numa forma incrível. Estes 13 golos serviram para igualar o recorde de mais golos numa qualificação. Exatamente. Que pertencia ao David Healy, um norte-irlandês que conseguiu este feito na qualificação para o Europeu de 2008. Mas o Milik, por exemplo, que é um excelente jogador, foi o melhor assistente também da fase de qualificação. Um jogador que está a brilhar no Ajax, tem muita qualidade. Com o Chesney na baliza, tem uma seleção interessante. Krychowiak no meio campo, tem uma boa equipa, interessante de seguir. A Polónia também pode fazer uma gracinha. Pode ser uma surpresa. Depende sempre do grupo em que fiquem inseridos, não é? Agora o facto do europeu ter 24 equipas pode facilitar isso mesmo, aparecerem mais equipas de surpresa e não tanto aqueles 6 ou 8 que estávamos sempre habituados a que fossem sempre os mesmos. Pois é, que vai haver oitavos de final, vai haver terceiros classificados do grupo a ir aos oitavos de final e a partir daí... Mas se calhar pode bastar uma vitória e um empate para conseguires o também pode fazer com que a fase de grupos seja um pouco desinteressante. Por exemplo, uma Alemanha e Irlanda do Norte, mesmo com os irlandeses esforçados, dificilmente poderá resultar numa surpresa nesse jogo. No Mundial, a equipa com mais dificuldades causou a Alemanha foi a Argélia. Ninguém esperava. Mas a Irlanda do Norte foi nada, foi o Brasil. Causou muitas dificuldades à Alemanha.
Avançando, Inglaterra. Depois de estar de fora do Mundial, Roy Hodgson sobreviveu e nesta qualificação 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos, um passeio, e a Suíça a superiorizar-se à Eslovénia e aos países do Báltico, Estónia e Lituânia, que normalmente não têm grande tradição. Tomás, Inglaterra, isto é fogo de vista ou a Inglaterra tem mesmo a hipótese de fazer aquilo que já não faz há muito tempo? Se formos pela história, facilmente dizemos que a Inglaterra é só fogo de vista. Normalmente costumam apurar-se facilmente, mas depois, quando é a doer, são sempre a desilusão. Este grupo foi demasiado fácil e não dá para perceber o que é que a Inglaterra pode valer. Passei seleções como a Estónia, o San Marino, a Eslovénia. Nem a Suíça conseguiu ser adversário, e nesses últimos jogos o Roy Hodgson até conseguiu dar espaço para o aparecimento de novos jogadores, como o Vardy, que está em bom plano no Leicester, ou o Dele Alli, o miúdo do Tottenham, também uma excelente promessa. Mas este grupo pouco quer dizer, porque a Suíça nem a Suíça conseguiu ser o adversário e a Eslovénia também é uma seleção limitada e tudo correu com normalidade neste grupo. A Inglaterra tem uma geração interessante, mas lá está, a mentalidade dos ingleses nas fases finais nunca me pareceu a mais correta, porque são sempre uns grandes favoritos e eles próprios são de certa maneira arrogantes e depois acabam sempre por ser eliminados. Não é uma seleção que eu apostaria. Mas neste caso, normalmente a Inglaterra tem grandes jogadores consagrados e continua a tê-los, mas neste caso é uma seleção mais jovem, em clara renovação. O facto de terem também o orgulho ferido não pode levá-los a fazer algo. Não sei, porque lá está, são muito miúdos, alguns deles, e com pouca tarimba de seleção e de fases finais. E a Suíça? A Suíça tem estado bem nos últimos anos, sempre nas fases finais, tem jogadores interessantes, mas também... Tem uma boa equipa, o Shaqiri é claramente a grande figura, mas não tem conseguido dar o salto que a coloca como um candidato a chegar a fases finais. Eles normalmente costumam apurar-se para os oitavos ou quartos, mas depois não conseguem dar o tal passo que os coloque na luta por algo mais relevante. A Suíça de facto tem uma equipa interessante. A Suíça sempre teve escalões de formação que trabalham bem e lançavam bons jogadores para o futebol europeu. E atenção ao Embolo, que é um extremo esquerdo do Basileia, Salver, tem 18 ou 19 anos e já é titular na seleção helvética e pode dar o que falar no Euro. E avançamos para o grupo F com mais uma das grandes surpresas. A Irlanda do Norte ficou em primeiro do grupo, um grupo muito equilibrado, a um ponto da Roménia, mas a verdade é que era o grupo provavelmente mais fraco, sim, o grupo mais desinteressante em si, que não tinha um super favorito e talvez o grande favorito fosse a Grécia à partida, e a Grécia ficou em último, só conseguiu ganhar um jogo agora. Isto só vem dar imenso mérito ao trabalho do Fernando Santos, que o Fernando Santos há um ano estava na Grécia e a Grécia tinha ido aos quartos de final do Mundial. Aos oitavos. Perdeu nos penaltis com a Costa Rica, exatamente. Na verdade não perdeu. E passado um ano fica em último lugar no grupo do apuramento para o Euro. E como é que isto se explica? A Grécia tem melhor equipa do que as Ilhas Faroé, as Ilhas Faroé ganharam 2 vezes à Grécia. Como é que é possível? Lá está, era o que eu vinha a dizer. Essas seleções que até aqui há 5 ou 6 anos uma pessoa pensava que era baterem mortos, Ilhas Faroé, Andorra, por aí fora, começam de facto a querer sair um bocadinho da toca e se calhar a Grécia deve ter facilitado bastante nos 2 jogos. Em relação à Irlanda e à Roménia, apuraram-se diretamente, têm alguma hipótese? A Irlanda do Norte fez valer muito aquela coisa típica de jogar no Reino Unido, que o público é sempre muito ajuda sempre imenso as equipas, e é sempre difícil jogar tanto na Irlanda do Norte como na Irlanda como na Escócia. É sempre muito complicado ir lá jogar, e eles fizeram valer e bem esse estatuto. Mas foi um grupo muito equilibrado, tanto a Roménia como a Hungria não ficaram assim muito longe do primeiro lugar, e até a Hungria vai ao play-off. O Steven Davis é a grande figura da Irlanda do Norte, médio do Southampton, mas tem um futebol muito direto, assim na qualidade do avançado Kyle Lafferty, do Norwich, e dificilmente com esse tipo de futebol poderão causar alguma surpresa no Euro, mas nem que seja pelo ânimo que os adeptos vão dar às bancadas, é sempre interessante ter esta estreia. Muito bem, avançamos para o grupo G, em que a Áustria dominou claramente. Também era um grupo com algumas equipas interessantes, a Rússia e a Suécia. Também, a Rússia conseguiu o mesmo apuramento, a Suécia vai jogar o play-off, são 3 equipas com alguma força, mas a Áustria também colher os frutos de um trabalho
ao longo do tempo que lhes permite ter agora uma seleção muito competitiva, não é assim, Tomás? Sim, tem melhorado imenso nos últimos anos a Áustria, ao qual do Alaba, digamos, mas há outros jogadores muito interessantes. Por exemplo, na Bundesliga há vários jogadores em bom plano, como o Junuzovic do Werder Bremen, ou mesmo o Arnik do Stuttgart, para além do Arnautovic ou do Dragovic, que é um bom central do Dinamo de Kiev. Portanto, há pouco tempo, há uns anos, a Áustria era uma equipa que não causava dificuldades às melhores seleções, mas atualmente é uma equipa muito competitiva e talvez possa causar uma gracinha no Euro. Mesmo com a Rússia, a Suécia... E a estrela lá na frente é o Janko, que em Portugal passou ao lado... Sim, o Janko foi um dos melhores marcadores da fase de qualificação. Está agora no Brasileiro. Passou ao lado, foi importante o Janko. Teve cá Não, meio ano e marcou foi assim muitos titular. golos. Não, teve cá meio ano. Em relação à Rússia, o Slutsky, que também é treinador do CSKA, conseguiu limpar um pouco a má imagem do Capello, que foi um fracasso. E é uma geração interessante da Rússia, com o Kokorin, Zagoev, Shatov, nomes com qualidade. Mas a Rússia é sempre uma seleção que não entusiasma minimamente. E apesar de todos ter qualidade na equipa, é uma equipa que pratica um futebol aborrecido, digamos assim. Quando se fala da Rússia, lembro-me sempre do Euro 2008, que tinha uma seleção fantástica com o Kuzidink e jogava um futebol incrível. Sim, Arshavin, incrível. E o Dziuba, o gigante do Zenit, foi um dos melhores marcadores também, marcou 8 golos na fase de qualificação. Sim, já merecia espaço na seleção. Tem espaço para crescer até o Euro 2016 e fazer alguma coisa? Ou... Tem, mas o grande objetivo dos russos será claramente o Mundial, que vão receber. Mas não será fácil porque esta geração, apesar de ter, como já disse, nomes bastante interessantes, tem um tipo de futebol muito algo conservador e normalmente não consegue causar dificuldades também às principais seleções. Passando à Suécia, notou-se que só o Iber já não chega e o sueco, apesar de toda a sua qualidade, não consegue carregar uma equipa que não tem mais figuras de destaque. Pode ser que a geração de sub-21 que agora conseguiu o título no último verão possa dar uma ajuda para a renovação do futebol sueco. E avançamos para o grupo H, com também um grupo equilibrado. A Itália ganhou o grupo com 24 pontos, a Croácia foi segunda com 20 e a Noruega vai ao play-off com 19 pontos, com um ponto da Croácia. Itália e Croácia também são sempre seleções a ter em conta nas fases finais, em especial os transalpinos, que também têm uma equipa em renovação, um treinador novo e parecem um dos possíveis candidatos. Já jogam um futebol um bocadinho melhor do que jogava até aqui há uns tempos. O Conte, de facto, tem feito um bom trabalho, também tem excelentes jogadores à sua disposição. Tem feito bem a transição da Itália para o Pirlo. Tem de facto imensos jovens jogadores a despontar, o Zaza, o Verratti, uma data deles, o Giovinco. Acrescentar o Éder também, o Éder brasileiro naturalizado da Sampdoria. O Pelé de Southampton. O Giovinco regressou à seleção, tem estado muito bem na Liga dos Estados Unidos. É talvez o melhor jogador da MLS neste momento. Sim, claramente. Sim. Quase joga sozinho ali. Sim. A Croácia também é uma seleção que pratica sempre um futebol agradável, tem uma data de jogadores bastante interessantes. E um meio campo de luxo. Modric, Kovacic, Mandzukic, Perisic, de facto tem muita qualidade. Veremos até onde conseguem chegar. A Noruega até aqui vem um bocadinho no seguimento do que já venho dizendo ao longo do programa inteiro. A Noruega até aqui há uns anos não era ninguém na Europa do futebol e vamos ver se conseguirão chegar à fase final do Euro. Depende sempre do adversário que possam apanhar no play-off. E chegamos ao último grupo, o grupo de Portugal, e da surpreendente Albânia, que se superiorizou à Sérvia e à Dinamarca, que à partida seriam os grandes adversários de Portugal neste grupo. Tomás, como é que esta Albânia consegue terminar à frente da Dinamarca e da Sérvia? Apesar de todo o mérito dos albaneses, eu acho que há mais de mérito da Dinamarca e da Sérvia do que propriamente mérito dos albaneses, sem querer minorizar o grande feito conquistado pelo país, que vai participar pela primeira vez no Europeu, mas tem uma seleção modesta, sem grandes referências. O Gashi do Basileia, por exemplo, é um dos melhores jogadores, mas não causará grande moça no Euro, apesar de valem muito pelo esforço e pelo coletivo, mas não podem ser ameaça para aproveitaram um bocadinho, talvez a Dinamarca e a Sérvia tenham um bocadinho
desleixado a Albânia. Também conseguiram aquela vitória na Secretaria frente à Sérvia, também foi uma ajuda. Mas falando da Sérvia, para mim foi a par da Holanda a grande desilusão nesta fase de apuramento. Nós já vimos falando da Sérvia já há muito tempo aqui nos programas, e de facto tem desilusões atrás de desilusões quando tem uma equipa recheada de muito, muito bons jogadores. É um problema de egos, claramente, porque qualidade não falta. Mitrovic, Kolarov, Ivanovic, uma defesa espetacular. Mesmo no meio campo há o Matic. Acho que tem jogadores, por isso é mesmo um problema de egos e de gestão de balneário. Mas este treinador parece ter conseguido juntar as tropas e conseguiu pelo menos alguns bons resultados agora no fim da qualificação, apesar da derrota contra Portugal. Será que é o homem certo para... Talvez, veremos se tem continuidade no apuramento para o Mundial da Rússia. Eu quero acreditar que sim, que de facto é uma pena que uma seleção com tantos e tão bons jogadores esteja constantemente a ser eliminada nas fases de apuramento. Até porque a Sérvia tem uma equipa muito jovem e com margem de progressão, por isso era importante que já conseguisse o apuramento para o próximo Mundial, para finalmente afastarem esta onda de não apuramentos, digamos assim. Rapidamente, Tomás, Portugal mudou de treinador, renovou a seleção, conseguiu excelentes resultados, apesar das exibições não terem sido, na maior parte dos casos, extraordinárias. O que é que Portugal pode fazer no Euro 2016? Tudo vai depender do grupo, mas o estatuto de cabeça de série provavelmente vai ajudar. Mas depois, na fase eliminar, depende muito do sorteio. Eu acredito que o objetivo mínimo deveria ser os quartos de final. E esta postura resultadista normalmente costuma resultar nesse tipo de competições, por isso talvez possamos sonhar com umas meias finais. Em relação à fase de qualificação, eu acho que só vai provar a competência do Fernando Santos, é algo que não se pode pôr em causa simplesmente, apesar do futebol não entusiasmar. Já há muito tempo que não tínhamos uma qualificação tão tranquila. Francisco. E o Fernando Santos tem, além desta excelente campanha que Portugal fez, com agora 7 vitórias consecutivas em jogos oficiais. Um feito inédito. Exatamente. O Fernando Santos tem o mérito de pouco a pouco conseguir vindo renovar uma seleção que já na era de Paulo Bento já estava a ficar um bocadinho gasta e fora de validade, por assim dizer. Lembro-me do lançamento do Nelson de Semedo no domingo passado. Já lançou 15 jogadores. Exatamente. O Ucra, uma data de jogadores do Danilo. Atenção ao Danilo. Muitos deles foi no amigável com Cabo Verde, que serviu para rodar a equipa. Exato. Mas mesmo assim, pouco a pouco tem vindo... Sim, o Danilo tem estado muito bem. Vai ser uma boa dor de cabeça. O William Carvalho vai ter a vida complicada. A verdade é que quando o Fernando Santos assumiu a seleção, havia a ideia de que Portugal tinha poucos jogadores e teria dificuldade em fazer a tal renovação. Não tem. E neste momento, basta ver a prestação do Sub-21. Neste momento pensa-se exatamente o contrário. Nesta era Rui Jorge tem feito um trabalho extraordinário na seleção do Sub-21 e há imensos jogadores a despontar. Principalmente para o meio campo há muitas opções. Exatamente. Por exemplo, na última convocatória o André Gomes não foi, o João Mário não foi, mesmo o Adrien num segundo plano. Para o meio campo, só assim de cabeça, o André Gomes, André, João Mário, eu acho que há 3... Bernardo Silva. Sim. O Bernardo Silva tem jogado a extremo, mas o Sporting tem 3 convocáveis, o Adrien, o William e o João Mário. O Porto tem 3 convocáveis, o Rubén Neves, o André e o Danilo. Há o André Gomes do Valência, há o Tiago e o João Moutinho, que são esteiros. Dão mais experiência. Há ainda o Pizzi do Benfica. É verdade. Tiago Moutinho. Muitas soluções. E estamos a caminho do final do nosso programa, do nosso primeiro 4 cantos da bola. Pergunto-vos quais serão as grandes surpresas do Euro 2016. Começo por ti, Tomás. Pelo que eu disse há bocado, eu inclino-me para a Áustria. Vai depender muito do sorteio, mas tem uma geração muito interessante e por não se poder considerar equipas como a Bélgica como surpresa, iria para a Áustria. E tu, Francisco? Eu aposto na Islândia. Falei também deles há bocadinho. Acredito que a Islândia pode chegar longe e surpreender, até porque tem vários jogadores a jogar nos campeonatos mais competitivos da Europa e essa rodagem pode vir a ser muito importante na fase final. E candidatos à vitória, tinham falado há pouco da França, organizadora, da Alemanha, campeã do mundo em título, também a Espanha ou a Itália, se terão de ser tidas em conta. Francisco? Se tivesse de escolher escolhi a França, porque joga em casa. Lembremos que a França já venceu o Mundial 98 a jogar em casa. Tem uma excelente equipa, uma mistura de jogadores jovens a despontar, como o Marcial ou o Pogba, que já não é jovem, mas já é mais uma confirmação. Griezmann,
E mistura essa juventude com a experiência de nomes como o Benzema, o Evra ou o Matuidi, e pode sair dali uma coisa bonita. Também aposto na França. É uma seleção que conjuga... E assim um parênteses, o Platini também é francês, né? Conjuga a força física do meio campo, que é impressionante. Pogba, Matuidi, Sissoko, junto a qualidade técnica e uma capacidade física que faz a diferença. Depois no ataque tem nomes com muita irreverência, como o Benzema ou o Griezmann, por exemplo, para além do Martial que está a aparecer. E do Lacazette também. O Remy. Sim, não faltam Enfim, Não faltam nomes. Mas se tivessem que apostar em 4 semifinalistas, vamos pôr as coisas nestes termos, para além da França, que outras 3 escolheriam? A Alemanha, o futebol são 11 contra 11 e no fim ganham os alemães. A Espanha, A Alemanha que eliminou a França no último dia. A Espanha e Portugal. O sentido patriótico aqui a falar mais alto. Eu não sou assim tão patriótico e colocaria a Bélgica talvez no lugar de Portugal, e os restantes são os mesmos, a Alemanha, a Espanha e a França, porque a Alemanha é sempre a Alemanha e a Espanha também, com maior ou menor dificuldade, penso que conseguirá chegar mais uma vez a uma fase adiantada. Muito bem, por hoje é tudo. Já sabem, podem acompanhar os nossos podcasts na nossa nova página do YouTube e, claro, no nosso site www.bolanarrede.pt. Obrigado, Tomás. Obrigado, Francisco. Obrigado a ti por teres ouvido esta primeira emissão dos 4 Cantos da Bola. Voltamos em breve. Até já. Bola na Rede.